Prevista para hoje, Prefeitura de Taubaté adia a reabertura de bares e restaurantes. Empresários que prepararam os estoques para a volta do funcionamento reclamam dos prejuízos. Já em São José dos Campos, moradores da cidade retomam a vida noturna após a flexibilização de bares e restaurantes. Com aumento de casos de coronavírus, Prefeitura de Campos do Jordão determina fechamento do comércio não essencial aos finais de semana e amplia horário de atendimento de segunda a quinta-feira. Construção civil começa a reerguer o mercado de trabalho na região e gera novas vagas de emprego em Taubaté. Professores de Lorena colocam a mão na massa e passam a produzir pizzas para superar a crise. Quarta-feira, 29 de julho. O Band Cidade está no ar na TV e também é transmitido pelas nossas redes sociais, na fanpage da TV Band Vale, no Facebook. Boa noite para você. Olá, boa noite. Com previsão de reabertura para esta quarta-feira, bares e restaurantes de Taubaté terão que continuar de portas fechadas, ainda sem previsão para voltar a receber o público. Isso porque a Prefeitura voltou atrás na decisão anunciada na semana passada de que a partir de hoje iria autorizar a retomada do setor. O Gilberto, dono deste restaurante de comida mexicana fechado desde o início da pandemia em Taubaté, já tinha decidido aguardar a reabertura do estabelecimento, mesmo com a autorização das autoridades na semana passada. A gente vê os casos, né, do que a Prefeitura passa, de aumento do índice de mortes, de ocupação da UTI, né, e vê falando que vai abrir, a gente fica meio alerta se vai realmente abrir, né? Vimos o que pode ser feito, o que é dentro das nossas condições, né? A princípio, a gente pensou em não reabrir. Nesta quarta-feira, estava prevista a reabertura de bares e restaurantes na cidade. Mas a Prefeitura voltou atrás e decidiu adiar o início da fase amarela. A medida foi tomada com base no aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI dos últimos dias. Na sexta-feira, quando o decreto de flexibilização do setor foi editado, ela estava em 57,1%. No domingo, subiu para 68,5%. E na segunda-feira, chegou na máxima de 77,1%. Nesta terça-feira, as internações apresentaram um leve recuo, mas ainda assim, 74,24% dos leitos da unidade de terapia intensiva da rede municipal estavam ocupados, sendo que a taxa de referência do Plano São Paulo, antes limitada a 60%, agora pelas novas regras, deve estar entre 70% e 75% para o avanço de fases. Aqui nessa avenida, onde se concentram muitos bares e restaurantes da cidade, os proprietários dos estabelecimentos se organizaram durante essa semana para fazer a reabertura, que foi frustrada na última hora com a suspensão do decreto municipal. Os restaurantes lavaram as fachadas e se prepararam com uma série de medidas sanitárias para a reabertura nesta quarta-feira. Aqui, por exemplo, o estoque foi reforçado. Para um restaurante se montar, para um bar se manter, a alimentação toda perecível. Não tem como você não ter um estoque e não ter risco de perder. Essa decisão das autoridades que fizeram fez muito mal para a gente, porque gastamos um dinheiro que não vão ter o retorno, porque tem muita coisa que a gente comprou que não se vende no delivery. Tem muita coisa que vai se perder. As vendas por delivery, que representam 30% do faturamento, continuam, mas não sustentam o negócio. 2 funcionários já foram dispensados e o desafio é conseguir manter os 4 empregos e sobreviver durante a pandemia. Eu sou um novo empresário, eu tenho 9 meses de comércio. Todo o meu investimento foi investido aqui. E eu fui buscar auxílio do governo e eu não tenho esse direito do auxílio, porque eu não tive faturamento no ano passado. Estou vivendo só de recurso próprio do delivery e da ajuda dos funcionários. Os funcionários que estão me ajudando. Porque se não fosse os funcionários ajudar e serem pacientes, com certeza já teria fechado, como muitos por aí.
Em coletiva de imprensa hoje, o governo do estado descartou erro na avaliação de fase para o Vale do Paraíba no Plano São Paulo, como apontou os prefeitos do CODIVAP na última semana. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, reforçou que o aumento do número de casos, mortes e da taxa de ocupação dos leitos exclusivos para a Covid-19 mantém a região na fase laranja. Os dados foram trazidos, nós verificamos e mesmo com esse retardamento não houve qualquer alteração, impacto comprovado para que se levasse para a fase amarela, mas sim a manutenção da fase laranja. Nós dialogamos com os prefeitos em torno disso, indicamos a manutenção da questão da fase laranja, a imensa maioria segue essa manutenção. O prefeito de São José dos Campos, nós também dialogamos para que ele possa seguir a fase laranja, ele indicou para nós que deve acompanhar a evolução desses números, evolução essa que hoje vem se agravando, portanto a fase laranja segue com dados de hoje na região do Vale do Paraíba e ele vai observar até na sexta-feira. Mas, enquanto isso, em São José dos Campos, a Prefeitura mantém o decreto publicado na última sexta-feira, que permitiu a flexibilização de novos setores com protocolos da fase amarela. Pois é, Rose, além dos restaurantes e salões de beleza, os bares também estão de portas abertas, mas com cuidados redobrados no atendimento. Quem traz mais informações para a gente é o Rafael Olímpio, que fala ao vivo de São José dos Campos. Oi, Rafa, boa noite para você. Oi, Otávio, boa noite para você, também para todo mundo que está nos acompanhando de casa. Pois é, uma retomada aí da vida noturna aqui em São José dos Campos, aguardada aí há pelo menos 120 dias, Na última sexta-feira, então, a Prefeitura anunciou a retomada de bares e restaurantes no atendimento presencial. Nós estamos em um bar aqui muito conhecido aqui em São José dos Campos, na região central, onde as pessoas também estão utilizando, como vocês podem ver, a calçada, que também está permitido nesse novo decreto, desde que não seja interrompido o trânsito de pedestres na calçada. Mudanças também no cardápio, viu, pessoal? Aqui, o cardápio antes ele era naquele modelo tradicional, com várias partes, agora ele é um encarte apenas para facilitar a higienização e também pode ser acessado pelo celular, para quem preferir, pelo um QR Code localizado na mesa também. Os garçons também utilizando luvas, utilizando máscaras, face shield, também a máscara de pano, também é uma das regras. Outra coisa que deve ser respeitada é o horário de funcionamento. Deve ser 6 horas diário, de segunda a sexta-feira, sempre respeitando até as 9 horas da noite. Eu volto com vocês. Valeu, Rafa, pelas informações. Movimento razoável por aí, Mas daqui a pouquinho já tem que terminar, Em Campos do Jordão, a Prefeitura publicou hoje novo decreto que amplia em 2 horas o horário de atendimento no comércio não essencial. Agora, lojas, shoppings, galerias, imobiliárias e escritórios podem funcionar entre 10 da manhã e 4 da tarde, mas apenas de segunda a quinta-feira, ficando fechados nas sextas, sábados, domingos e feriados. Restaurantes estão autorizados a vender por delivery ou drive-thru. Já o serviço de takeaway, em que o cliente é atendido na porta do estabelecimento, está proibido. A medida foi tomada devido ao aumento dos casos de coronavírus. A cidade contabiliza 395 diagnósticos e 8 mortes. O coronavírus fez mais 8 vítimas na região nesta quarta-feira. São José dos Campos registrou mais 2 mortes. Óbitos também foram registrados em Taubaté, Jacareí, Guaratinguetá, Paraibuna e Ubatuba, no litoral norte. Na região, já são 16.565 casos confirmados de Covid-19. Para efeito de comparação, o número é superior à soma total de habitantes das cidades de Queluz e Arapeí. Já o número de mortes chega a 554. O Tribunal de Contas do Estado julgou irregular o contrato da Prefeitura de São José dos Campos, assinado em 2018, com a urbanizadora municipal para a gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos. Entre as irregularidades apontadas no relatório estão a dispensa de licitação, sem justificativa legal, contrariando a lei de licitações, e o custo mais alto dos serviços contratados de maneira conjunta em relação ao oferecido por outras
outras empresas com contratos separados. Ainda segundo o TCE, só com serviços de varrição de vias públicas, coleta seletiva e resíduos eletrônicos, a economia para os cofres públicos poderia chegar a pouco mais de 6 milhões e 700 mil reais. A decisão ainda condena o secretário de Manutenção, Ricardo Minoro Lida, responsável pelo contrato na época, ao pagamento de multa equivalente a 11 mil reais. Por nota, a Prefeitura informou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados ontem pelo Ministério da Economia, mostram que o setor da construção civil fechou o mês de junho com saldo positivo na reabertura de novas vagas de trabalho. Em Taubaté, este foi o único setor que registrou a criação de novos postos com carteira assinada. Já em Pindamonhangaba, foi o comércio que surpreendeu com saldo positivo na geração de empregos. Nesta loja de material de construção em Taubaté, alguns produtos já são até disputados. Os pisos, por exemplo, demoram em média 30 dias para serem entregues. As vendas também aumentaram para os tubos de PVC, o carro-chefe por aqui. A procura é tanta que o mercado não está dando conta. No geral, houve um aumento de 30% nas vendas de junho e julho, em relação ao mesmo período do ano passado. A gente tem sentido bastante consumidor, principalmente consumidor final, o cliente que está em casa, vir para a loja, procurar uma reforma, uma melhoria na casa, uma pintura, um revestimento, um acabamento. Isso a gente tem notado um crescimento grande no faturamento. Então, o mês de junho e julho foi bem expressivo. Quando a pandemia chegou por aqui, a loja demitiu mais de 30 funcionários e atropelou os planos de crescimento para este ano. Mas o mercado reaqueceu nos últimos 2 meses, o que permitiu contratações. Ao lado da agropecuária, esse foi o setor no Brasil que ficou no positivo. A construção civil fechou o mês de junho com um saldo de 17.270 vagas abertas, de acordo com os dados do CAGED, do Ministério da Economia. Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca também contrataram mais, com 36.836 vagas no período. Os setores se destacam em meio ao cenário de queda. O país perdeu 1.198.363 postos de trabalho no primeiro semestre. Na região, Taubaté registrou saldo negativo de 683 vagas fechadas. O setor da construção foi o único que ficou positivo no mês, com a abertura de 45 postos de trabalho. Já a indústria ficou no negativo, com queda de 283 postos. E o de serviços, menos 683. No Vale do Paraíba, Pindamonhangaba também se destacou em alguns segmentos. No geral, demitiu mais que contratou e fechou o mês de junho no vermelho, com menos 247 vagas. Destaque para o setor de comércio, que no meio da pandemia ficou positivo com a abertura de 9 vagas. Outro exemplo positivo, esse restaurante que fica dentro do mercado municipal de Pindamonhangaba. Sem poder funcionar como antes, eles tiveram que criar alternativas. A ideia foi essa, vender marmitas. E não é que deu certo? Começamos com 20 marmitas e estamos aí virando em torno de 120 marmitas por dia. Daí, aos poucos, fomos chamando os funcionários de volta. E agora contratamos mais 2 pessoas para estar ajudando. A crise tornou o restaurante que existe há 30 anos mais forte. E depois da pandemia, pretendem contratar mais funcionários. Com certeza, a hora que abrir o comércio de novo, vamos ter que estar contratando mais pessoas para estar trabalhando. Em instantes, no Band Cidade, de olho nas mudanças do mercado, cidades da região estão em busca de grandes empresas que desejam instalar suas bases no interior do estado. Hora certa para você, 7 horas e 3 minutinhos. Continue com a gente, em instantes estamos de volta.